Sião nas redes sociais, @Nova Sião Digital. A Associação Comunitária de Rádio Nova Sião informa que este programa é de produção independente, sendo de total responsabilidade de seus idealizadores. Pode escrever no chat, escreve aqui. Pode escrever. 21h02. Vinte e 21h03 aqui na cidade do Rio de Janeiro, Nova Sião Digital. E hoje estamos aqui com um tema muito importante: calma na hora certa. A mesa aqui está seleta hoje, pastor Márcio conosco, irmão Rodrigo Sampaio e pastor Carlos Salles. Gostaria de mandar um abraço aí para o pastor Carlos Wesley, né, que ele está em fase de convalescência, e hoje estaria aqui, mas com certeza vai estar lá no seu lar, na sua casa, assistindo esse vídeo, ou antes, ou depois, ou ao vivo, e a gente vai orar pela sua saúde, vai interceder, porque estamos juntos aqui com o mesmo propósito, o mesmo objetivo de compartilhar o reino de Deus. Boa noite, pastor Márcio. Uma boa noite, quero mandar uma boa noite, um abraço para o Júlio ali nas carrapetas, operando o nosso som, pastor Carlos, Rodrigo, Fernando, a todos os ouvintes, a todos que estão ligadinhos aqui, né, nessa programação. Tenho certeza que Deus vai falar contigo nessa noite, numa forma muito especial. Amém, glória a Deus. E aí, meu irmão Rodrigo, tá calmo agora? Agora eu tô calmo. Ah, glória a Deus. Né, a gente já chegou aqui, Meio agitado, né? meio agitado, né? Mas a gente... Se acalmou, né? Com certeza, e o tema é esse hoje, calma na hora certa. Você que já não vem aqui há algum tempo, né, e fez parte dessa mesa seleta, fala um pouquinho aí para os nossos ouvintes, né, dá o ar da graça aí que o pessoal está com saudade de você, você falando sobre a reforma luterana, que deu uma aula aí para gente. Meus queridos ouvintes, a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, boa noite para todos. É uma honra retornar a essa casa, Nova Sião Digital, estar do lado do pastor Carlos, do professor Fernando Lopes, pastor Márcio, gente querida, gente amiga, pessoas que falam do Evangelho de Cristo, do amor de Cristo. Também quero enviar um grande abraço para a membresia da Igreja Metodista Fernanda Bica e também para o Júlio, que está ali operando o som. É uma honra estar aqui para falar sobre assuntos do reino. Que Deus nos abençoe e tenho certeza que Deus falará abundantemente nesse local. Um abraço para a Roberta. E também para a Roberta, verdade, professor. Muito obrigado. Minha princesa, um abraço e também não pode faltar um beijo. Amém, glória a Deus. Um abraço para minhas netinhas, Mileninha, para a Sofia, para a Luísa, para minha esposa que está lá assistindo a gente. E hoje é um dia de alegria, dia de aniversário, não é isso, pastor Carlos Salles? Sim. Não é isso? Quantos aninhos lá faz o seu filho hoje? 17 anos. 17 anos. Vamos cantar um parabéns? Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. É isso, muitas felicidades, parabéns, que Deus prolongue os anos da vida do Brian, né? Brenner. Brenner. Para que ele possa estar na presença do Senhor
Um abraço para minha irmã também, a esposa do pastor, nossa irmã Givonete, todos os seus filhos, a família abençoada. Boa noite, meu irmão. Boa noite, os convidados aqui da mesa, né? O professor Fernando Lopes disse que o pastor Márcio já é de casa, né? Já está Já é o efetivo aqui, Isso é benção, né? Seja bem-vindo, o nosso pastor Márcio da Igreja Cairós, que Deus esteja abençoando aí o nosso pastor. Seja bem-vindo mais uma vez, muito obrigado, nosso amado professor Fernando Lopes, mais uma vez pela oportunidade de nós estarmos aqui para louvar, engrandecer o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Também disse a mesma coisa para o Rodrigo, né? O pessoal já está com saudade, né? Então seja bem-vindo, nosso evangelista Rodrigo, que Deus esteja abençoando, operando maravilhosamente na sua vida, e o nosso sonoplasta, né? O Júlio, que Deus esteja abençoando a ele, a sua família, esteja abençoando todos que têm aí nos assistido nessa noite. E um tema bastante propício, muita calma, né? Nessa hora, na hora certa, que você tenha calma, porque a calma, ela verdadeiramente prolonga a tua vida. E eu agradeço muito ao Rodrigo também essa oportunidade de hoje, você estar aqui, né, pastor Carlos Salles, que foi através do Rodrigo, né? Eu falei, poxa, eu vi pastor Carlos Salles pregando, falando a palavra de Deus, através da live, eu falei assim, poxa, esse pastor aí realmente, ele prega verdadeiramente a palavra de Deus, ele compartilha o reino de Deus, e eu gostaria que ele tivesse oportunidade de estar na rádio conosco, né? E aí você falou, ele é assembleiano, e ele vai colocar o seu traje, e se Deus quiser, ele vai participar conosco, né? Aqui, e foi isso que aconteceu, né? Ele colocou o traje dele assembleiano, esteve aqui conosco, e a gente conseguiu compartilhar o reino de Deus. Se eu não me engano, o pastor Carlos Salles já está nessa mesa quase um ano. Não mais, mais, né? Já. 3 anos Já vai fazer 3 anos. Você viu 3 anos, né? Meu Deus, muito Ah, rápido. você pegou aí do Restaurante Vidas, não foi? O Restaurante Vidas você pegou lá na rádio. Praticamente, acho que um dos primeiros programas depois que o pastor Carlos Salles já deve estar aqui uns 7 anos, mais ou menos, 6 isso anos, aí, né? por aí. Isso aí, né? Poxa, legal, né? Legal. Isso é muito bacana porque a gente mantém sempre a mesa, e agora conosco aqui o pastor Márcio, né? Vai incrementar, né? Incrementar, somar aqui com a gente. Aqui é descontraído, né? A gente vê descontraído, não tem debate teológico, é tudo numa boa, né? Tranquilo, não há divergência, a gente fica super calmo. O pastor Márcio, ele sempre tem uma palavra assim muito abençoadora, né? De vez em quando ele começa a falar calmamente assim, quando vê, aquilo é como se fosse aquelas máquinas que tem nos Estados Unidos de furar rocha, né? Para túnel, né? Então ele começa a falar calmamente, quando vê ele já está destruindo rocha. Caramba, é forte mesmo, é a unção de Deus. E é isso mesmo. Eu estou feliz porque eu cheguei outro dia, né? Já me considero já de casa. E o convidado é o Rodrigo. Eu sou convidado, ele não é o convidado, ele já é de casa. Não é convidado porque ele não apareceu há muitos anos aqui. Não, o Rodrigo já está mais um ano já, mais ou menos, ou não? Não, sim. Nessa programação, depois que o pastor Carlos Werler teve esse problema todo, você teve aqui ano passado, não foi? Foi. Esse ano ainda não sei. Não, acho que não. Acho que não. Esse ano não. Acho que não. Foi isso, está tempo aberto. Vamos lá, calma na hora certa. Uma pessoa calma vive uma vida equilibrada. Uma vida equilibrada não é uma vida parada, estacionada, que faz as mesmas coisas do mesmo jeito sempre. Antes, é uma vida que avança além da velocidade, não em termos de perigo, mas em termos de criatividade, ousadia, coragem e realização. E uma vida equilibrada não é uma vida que foge do convívio, que evita se expor, que evita falar. Antes, uma vida equilibrada é uma vida comedida no falar. Por quê? Porque quem controla as suas palavras é sábio. E quem mantém a calma mostra que é inteligente. Até um tolo pode passar por sábio e por inteligente também, se ele ficar calado. Está lá em Provérbios 17, 27 e 28.
E uma vida equilibrada não é uma vida atemorizada, acuada, cabisbaixa. Antes, uma vida equilibrada é a vivida por alguém que sabe que recebeu esse dom do próprio Deus. Uma vida equilibrada é uma vida apaixonada, não é uma vida morna que Deus vomita em Apocalipse 3,16, uma vida sem paixão. Uma vida equilibrada tem paixão, mas não é também desregrada, porque sabe que a paixão pode virar um vício e nos dominar. E uma vida equilibrada é uma vida de verdade, não uma vida de faz de conta. Uma vida equilibrada compreende que as lutas fazem parte da nossa vida, uma vez que, mesmo quando estamos fazendo o bem, a vida é um combate. A verdadeira guerra espiritual é aquela que travamos por Deus e não por nós mesmos. A vida cristã é combate permanente, que exige disposição, coragem, energia, estratégia e temor a Deus. Leia hoje, meu irmão, Salmo 115, de 1 a 9, somente a ti, Senhor Jesus, somente a ti, não a nós, seja dada a glória por causa do teu amor e da tua fidelidade. E quando a gente fala desse tema, calma nessa hora, é uma coisa muito importante, né, a gente questionar, porque nós passamos momentos difíceis de adversidades, tribulações, e a gente tem que matar um leão por dia, né, para provar que a gente está vivo, que a gente está em permanente e constante guerra espiritual. E a guerra espiritual é isso, às vezes é familiar, dentro da igreja, no trabalho, não é? É no dia a dia que você luta. Mas como a gente manter o equilíbrio e como a gente manter a calma na hora certa? Tem pessoas que são mais emocionais, tem pessoas que são menos emocionais, tem pessoas que são mais equilibradas, outras menos equilibradas, mas Deus conhece o coração de cada um de nós. Ele sabe a deficiência do pastor Márcio, a minha deficiência, a deficiência do Rodrigo, do pastor Carlos Salles, mas ele opera, né? Ele opera nas nossas deficiências, ele consegue operar para que a gente supere os obstáculos e que a gente consiga prosseguir para o alvo, rumo, né? Sem olhar para a direita nem para a esquerda, que é o nosso Senhor Jesus. E como é que a gente pode manter essa calma na hora certa, pastor Márcio? É simples, eu acredito. É ter uma vida cheia do Espírito Santo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que tem calma na hora certa. Assim diz Paulo em Gálatas 5:22, né? Ele diz assim: o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, e contra essas coisas não há lei. Então, se eu sou uma pessoa cheia do Espírito Santo, eu tenho calma na hora certa, porque eu frutifico do Espírito, né? E frutificar do Espírito é isso, é você ter calma, sim. Pode estar a tempestade que for, pode estar o problema que for, mas você sabe em quem você tem crido. Então você crê que as coisas vão passar e que você vai tomar a atitude certa, né? Então nós vemos muitos exemplos cristãos, né, de pessoas como João, né, o apóstolo João, que Jesus dá um apelido para ele, né? Jesus ele era muito feliz, né? Porque só dá apelido quem é feliz, não é verdade? Uhum. Quem é rancoroso não dá apelido para ninguém, não. Então Jesus deu apelido para o João Boanerges, né? Boanerges. O que é Boanerges? Filho do trovão. Então, João era um cara que era corte rápido, né? Tramontina, né? Tinha um temperamento difícil, né? Mas esse João, cheio do Espírito Santo, ele se torna um apóstolo do amor, né? Então nós, cheios do Espírito Santo,
nós temos calma na hora certa. E quando fala filho do trovão, ele queria mandar fogo do céu, né? É verdade. Só para complementar a fala de vocês, eu vejo que esse tema tem a ver, que eu estava meditando em casa, estudando, tem tudo a ver com a tempestade. Tem amigos meus, amigos e colegas que têm barcos para 14 pessoas, 15 pessoas, e não só um, às vezes tem 2 barcos. E não sei quem já navegou, eu já naveguei uma vez, e graças a Deus, quando eu naveguei, o mar estava muito tranquilo, ou seja, mar de marinheiro. Graças a Deus foi tudo bem, pescamos, se divertimos, mas a Bíblia fala para nós, vai narrar em Mateus, que tem um fato em Mateus, na tempestade, que me chama a atenção, que vai falar que Jesus dormiu. Quando há uma tempestade em alto mar, não dá para dormir. Não tem como dormir na tempestade em alto mar. Claro que hoje nós temos as nossas embarcações que nós temos hoje, tem tecnologia, tem vários recursos. Antigamente, no tempo de Jesus, não tinha. Dependia das orientações das estrelas, mais das estrelas, tinha a questão do vento, a questão da vela, e a questão da habilidade deles, do dia a dia. Né? E aí, naquele momento, quando veio a tempestade, a Bíblia fala para nós que ele dormiu. Ou seja, só pode dormir aquele que está em plena tranquilidade. Ou seja, o pleno fruto do Espírito está fluindo dentro dele. Pode ver que todos os discípulos, ficaram atemorosos. Até mesmo Pedro, que já desde pequeno já tinha habilidade, né, com seus pais, já estava ali na lida, né, da pescaria, já conhecia muito bem onde ele estava naquele mar da Galileia. Mas mesmo assim, ele ficou com a sua pele, né, aflorada por causa da tempestade, e Jesus dormiu. Mas vai chegar um momento que Jesus vai acordar, que eles vão acordar Jesus vai acalmar a tempestade e todo mundo fica em pranto. Então, assim, para nós, para nossas vidas, ninguém quer passar por tempestade. Se eu perguntar, alguém aqui quer passar por uma tempestade? Ninguém quer. Verdade. Ninguém, nem eu quero. Mas para nós, como cristãos, tem momento na nossa vida que nós precisamos passar por algumas tempestades, até mesmo para nós crescermos espiritualmente, como homem, como pessoa, como ser, como lidar com a vida e outras coisas mais, que depois que nós saímos da tempestade, é que nós vamos olhar para trás e falar assim, caramba, eu aprendi isso. Eu aprendi ter esse conhecimento que eu não tinha. Mas isso adquire eu concordo com o pastor Márcio aqui, com o fruto do Espírito. Porque lá, o fruto do Espírito, no último, vai falar sobre o domínio próprio. Isso aqui é fundamental. Claro que ali o que eu falo que é o gombo, né? É de suma importância. O amor, o domínio próprio, a questão da humildade, benignidade, isso é fundamental. Mas o finalzinho lá, que vai falar sobre o controle, né? O controle do ser humano, que nós somos, querendo ou não, você querendo ou não, meu querido ouvinte, você tem 3 coisas que habitam dentro de você. Você é trigonometria, né? Corpo, alma e espírito. Ou seja, você tem emoções, tem suas sensibilidades, mas é fundamental. Isso é fundamental. Eu concordo com o pastor Márcio. Nessa questão aí eu concordo sobre o fruto do Espírito Santo. Pastor Carlos Salles, o homem do sobrenatural, que tem vivido experiências, né, grandes dentro e fora da igreja, na sua intimidade com Deus. É difícil ter calma? É difícil ter calma na hora certa? É difícil, e conforme o pastor Márcio falou, quem já está com as crãs, né, a barbinha branca, né, um ancião, conforme nós já estamos chegando lá na idade, hoje em dia é fácil, né? Mas muitas vezes tem sido difícil. Eu quero falar, conforme o senhor falou, a respeito de experiências, né? Dentro e fora da igreja. Eu costumo, professor Fernando, ter, assim, às vezes quando Deus ele vem e ele fala, porque Deus ele fala comigo diretamente, algumas vezes nas pregações. E outras vezes a gente chega dentro da igreja porque a gente prega todo dia, 2, 3 vezes por dia, e
tem vezes parece que o céu tá de bronze, né? Conforme os pregadores dizem, né? E tem dia que a gente fica esperando até o último minuto do segundo tempo ali, querendo uma palavra. Fala, Deus, que eu preciso falar para a igreja. E ali a gente fica naquela necessidade, né? Eu lembro uma vez que eu sempre preguei a respeito de parábola. Gostava muito de pregar sobre parábola. E um certo dia o pessoal estava se reunindo para pedir a Deus chuva, né? E já estava sem chover um longo tempo, o gado morrendo, as pessoas precisando do fruto da terra, e estava difícil. E eles estavam se reunindo para orar, para Deus mandar chuva. E o pastor sentado no púlpito, ele diz assim: meu Deus, o que eu vou pregar, o que eu vou falar? E chegando aquele monte de carro, aquele monte de gente, a igreja ficando cheia, e ele desesperado para receber de Deus alguma coisa. E ele calmamente sentado lá na cadeira lá do profeta, ele olha na nave da igreja e vê uma menininha, que ela veio para o culto, mas ela veio com a botinha, ela veio com a capinha de chuva e ela veio com o seu guarda-chuva. E o pastor achou a mensagem ali. Todo mundo veio pedindo a Deus chuva. Esse era o propósito de todo mundo. Mas a única que veio preparada foi a menina. Porque ela tinha certeza, né, de receber aquilo que ela veio buscar. Então ela veio preparada. Ele achou ali a mensagem. Eu estava pregando, estava nessa última sexta-feira, nessa última terça-feira, culto da família. E eu esperando ali Deus falar comigo, Deus falar comigo, Deus falar comigo, e caiu nesse tema que o Senhor trouxe hoje. Aí eu estou ali esperando, só que no domingo o pessoal estava fazendo festa, que é aniversário, tem tipo um salão de festa à direita e à esquerda lá na minha casa. Quando tem alguém lá na igreja, quando tem alguém fazendo festa à direita ou à esquerda, atrapalha o culto, o desenrolar do culto, porque aquele som fica muito alto, as pessoas pensam que o som do mundo está dentro da igreja. E aí eu desço para dentro da minha casa, porque tem uma sala muito grande, e ali também dá para fazer o culto. E nós descemos as coisas para fazer dentro da minha casa, na sala. E quando a gente muda a aparelhagem de lugar, sempre tem aqueles ruídos, né? O microfone não fica bom, uma coisa, fica outra. E eu estava ali pelejando, né? E a minha esposa também, ela estava assim, brava, porque meu filho, ele tinha desaparecido 24 horas, não tinha dado notícia. E ela falou: não vou, falei com Deus que era para ele mandar meu filho ligar para mim, para fazer alguma coisa, e eu não vou orar, não. Você vai fazer, tipo assim, sozinho o culto aí, você que vai orar, mas eu preciso ficar aqui, conforme o Júlio na sonoplastia, eu tenho que arrumar o som e tal. E ela: não. Eu falei: você vai ficar aí. E naquilo, ela ficou ali, o microfone, naqueles ruídos, e ela brava. Aí ela chamou a irmã para louvar, o microfone com ruído, muitas vezes a música, e ela brava, né? E assim, quando a gente está fazendo algo assim, talvez o Júlio está ali, e ele está preparando o som para a gente. E a gente começa a falar, dá um ruído aqui, a gente olha para ele com a cara feia. É assim que o pessoal fica para a gente, entendeu? Assim, dá um toque. A música, ó, louvor, tá demorando, é assim, o pessoal fica assim pra gente. A culpa não é da gente, a gente tem um som para cuidar, o som, talvez se ele não der a resposta, a gente fica naquela, mas você está diante de uma plateia, você está diante de um povo de Deus, o que você faz aqui reflete lá fora. Então você aqui é homem e mulher de Deus que está falando para um povo que necessita. Então você não pode mandar lá para fora o que você está sentindo. E muitas vezes tem assim, talvez o Júlio está ali preparando um som para o senhor louvar. Aí não está saindo. Aí o Júlio está demorando a colocar o som por causa da internet, e a internet está ruim. A gente tem que ter desenvoltura, a gente tem que ser Pai Santo, Pai querido, Pai amado, entra com providência, prospera, Senhor, nesse nosso trabalho. A gente precisa ter jogo de cintura. E aí o que acontece?
aquela cara fechada, aquele situação difícil, e Deus me deu uma palavra no Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim. E eu desenvolvi uma mensagem linda, muito boa. Foi muito visitada essa mensagem no YouTube. Então, foi muito visitado, o pessoal gostou muito dessa mensagem. E uma das coisas que a gente, muita calma na hora certa. Uma das coisas, ali do outro lado de Cascadura, um carro fechou o outro. E, de repente, aquele que foi fechado saiu, foi tirar satisfação com aquele que estava na frente. O que estava na frente desceu com um revólver e deu 3 tiros naquele que reclamou. Então, ter calma faz com que a nossa vida seja prolongada. É verdade. Quando a gente não tem calma, É verdade. a situação fica difícil para a nossa vida. Então, nós precisamos ter calma, nós precisamos estar agindo segundo a vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, foi uma mensagem assim tremenda, mas nós temos coisas a falar, cada um vai falar um pouquinho mais, amém? A minha alma descansa somente em Deus, dele vem a minha salvação. Ele é a minha rocha que me salva, ele é a minha torre segura. Jamais serei abalado. Salmo 62, versículo 1 e 2. Então a nossa alma descansa em Deus permanentemente. Sem Ele a gente não pode fazer nada. E uma coisa que o pastor Márcio falou sobre João, né? Realmente, mas eu vejo João, eu vejo Pedro também, né? Pedro era realmente emocional, né? Era muito assim, né? Atirado. Tanto que ele, quando Jesus, antes de ser crucificado, né, estava ali no Éden, né, e Pedro realmente, né, Não é no Getsemane? Desculpe, Getsemane, no Éden, oh meu Deus, Getsemane, e ele se antecipou, né, e tomou a frente e cortou a orelha de Malcolm, né. Então você vê como as pessoas são, não é, emocionais, né? E quando você é emocional, eu acho que deve haver um equilíbrio entre a razão e a emoção, né? Eu sou extremamente, mas extremamente emocional, mas eu tenho uma disciplina muito grande que a razão, ela consegue vencer o meu lado emocional. Então, tudo que eu faço, eu realmente procuro colocar a razão, porque no final, né, você acaba sendo ponderado e você acaba sendo, né, vencedor naquela causa ali. Quando você coloca a emoção, você às vezes se precipita. E normalmente as pessoas são emocionais, né, principalmente nesse final dos tempos, né, tá todo mundo com o nervo à flor da pele, ninguém tolera nada, então é no trânsito, é no dia a dia, em qualquer lugar. Você vê, as pessoas vão fazer um programa, as pessoas se atrasam, as pessoas não têm paciência, querem que chegue na hora, não é isso? Não é? A pessoa, né, já começa, de repente, a cobrar da outra, já achar que a outra pessoa... ligar, que a pessoa não é responsável. E nós estamos vivendo esse final dos tempos, não é verdade? Então, como é que a gente pode fazer para melhorar essa situação? E Deus, Ele nos dá sempre a ferramenta, Ele dá ali o suporte para a gente. Mas eu me lembrei de Pedro. Pedro era realmente super emocional, né? Tanto que ele negou 3 vezes a Cristo e ele falou, pô, jamais isso iria acontecer com ele, e aconteceu. E quando eu vejo, a gente fala do Evangelho, mas quando eu vejo as pessoas, né, existe uma diferença entre a vivência da prática, não é? E da teoria. E às vezes a gente prega tanto na teoria, mas quando chega na prática a gente não consegue vivenciar aquilo. E a dificuldade de todos nós, porque é uma luta entre o espírito e a carne. Mas voltando... Deixa eu ler um texto aqui, rapidamente, para contribuir. Eu ia passar para ele, mas fala. Contribuir com a sua frase, e só para colocar um texto da Bíblia Sagrada, que Paulo escreve para Timóteo, né, um pastor, que está iniciando a sua carreira pastoral, e Paulo, então, tem um cuidado muito grande com Timóteo, né? Fala assim, ó, quando vieres atrás a carpa que deixei em Troade,
na casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Está em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 12, em diante. Alexandre, o latroeiro, casou-me muitos males, ou seja, afligiu muito Paulo. Alguma coisa aconteceu, não sei o ocorrido, que Paulo também não deixa muito claro isso, mas casou-se muitos males. Não sei se roubou Paulo, não sei se aplicou algum golpe a Paulo, não sei se o Paulo tinha alguma viagem marcada para ir para algum lugar para pregar a mensagem e ele não fez questão, desmarcou, não sei. Mas fala ainda, o Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Ou seja, Paulo foi e repreendeu, corrigiu o Alexandre. Na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor. Ou seja, na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor. Eu estava sozinho. Sozinho. Todo mundo que falava que era meu amigo, não está mais comigo. Antes, todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu. Ele me resistiu de forças, para que, por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem. Eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará salvo para o meu reino, seu reino celestial. A ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Ou seja, Paulo está passando um momento muito difícil aqui. Muito difícil mesmo. Mas Paulo tem a tranquilidade de falar para Timóteo. Timóteo, ó, está passando isso comigo. Um dia também pode passar com você, Timóteo. Mas isso não aflige o evangelho. Continue pregando, continue anunciando o evangelho, continue falando sobre a morte de Cristo, continue falando sobre Cristo. Porque, querendo ou não, o professor, é como nós estamos falando aqui, né? Como cada um se expressou. Dias maus vão chegar, como Paulo vai falar para a carta de Paulo para Efésios. Dia mau vai chegar. Qual o dia mau? Como é que vai ser esse dia? Eu não sei. Pode ser amanhã, pode ser o dia de amanhã, mas nós temos que estar tranquilos. Pode ser uma morte de alguém, né? Pode ser alguma coisa, um laudo do médico, mas nós, como cristãos, temos que estar tranquilos para tomar a decisão certa e na hora certa. Porque se nós tomamos uma decisão na hora errada, podemos causar grandes danos. Eu aprendi algo com um pastor, só para encerrar aqui, com um pastor. Um grande pastor, amigo meu, me ensinou o seguinte: Rodrigo, quando uma casa desmoronar, aprenda isso. Fumaças vão subir. O cenário vai ser ruim, mas deixa a fumaça baixar. Quando a fumaça baixar, você vê o trabalho, o estrago que deu, e aí toma as devidas decisões. Porque se você tomar uma decisão no meio da fumaça, pode atingir várias pessoas. É verdade. É isso, pastor Márcio. É difícil, às vezes, a gente tomar determinadas decisões em determinadas horas, né? Porque se a gente não tiver a orientação do Espírito Santo e tiver o discernimento espiritual, a gente pode colocar tudo a perder. E eu citei, né, o exemplo de Pedro, né, que Pedro era realmente muito emocional. E realmente, quando houve aquela mudança, né, de Pedro, tanto que Pedro ele foi crucificado de cabeça para baixo, né? Ele realmente ele não era nem digno, né, de ser crucificado igual a Cristo. E a mudança dele foi realmente radical. E às vezes a gente não entende o propósito de Deus em nossas vidas, né? Nós somos imediatistas. A gente quer resolver o problema para ontem. E não é no nosso tempo, é no tempo do Senhor. Mas eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso para a gente. A gente vê que Paulo, ele era muito precipitado em muitas coisas, né? Paulo ou Pedro, você está falando? Paulo. Pedro era um brucutu, né? Era muito, eu tinha um temperamento muito difícil, né? Mas o que nós aprendemos na palavra de Deus é que o nosso temperamento ele é mudado. Nosso temperamento é mudado, a nossa personalidade é mudada, né? Nós somos transformados pela cruz de Cristo. Amém. Né?
A cruz é que é o parâmetro, né? Se nós vivemos uma vida de cruz, né, essas coisas, né, essa calma, né, ela vem da onde de forças que nós não temos, né? Se você, por exemplo, se vocês olharem para mim, eu sei que vocês vão falar que eu sou uma pessoa bem calma. Mas se vocês conversarem com meus irmãos, vocês vão meus irmãos carnais, vão perceber que eu sou um cara difícil. Eu sou um cara difícil. Por quê? Porque se nós não formos transformados, né, pela cruz de Cristo, e é isso que... Esse é que é o parâmetro. Paulo em Gálatas, ele continua dizendo assim: os que são crucificados, os são de Cristo, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Né? Então, para a gente ter calma na hora certa, a gente tem que crucificar o nosso eu. Porque onde está todos os problemas da vida? O nosso eu. É verdade. Né? Quando você é constrangido, atacado, né? Discordam de você, aí o seu eu se levanta, e aí começa todas as guerras. É verdade. E o que a Bíblia nos ensina? Que nós temos que crucificar o nosso eu. Então, quando o nosso eu é crucificado, colocado lá na cruz, né, o barraco não desce. Quando você está no controle da sua vida, você desce o barraco todo dia. É verdade ou não é? Qualquer coisinha que não te agrada, você já, né, já sai de si, né? Mas quando nós somos de Cristo e crucificamos a carne, as suas paixões, os seus desejos exagerados, né? É meu, eu posso, eu sei mais, eu sou o cara. Ainda que a gente não venha dizer isso, mas as nossas práticas muitas vezes falam aquilo que nós estamos apresentando. Né? Exatamente. Então a questão Barraco desce devagar, não. Eita, bem direto. Desce direto. Desce devagar, não. Minha esposa, ela contava, quando ensinava as mulheres lá da igreja, que estavam nas reuniões da igreja, ela falava algumas expressões legais assim. Ela falava: olha, quando você estiver em casa, seu marido te aborrecer, bota água na boca. Água na boca. Essa é água na boca, né? que aí você não consegue falar. É garrafada. Né? Conte até 10. Não, eu vou fazer isso com a minha esposa. Conta até 10. Vou fazer isso hoje. Conta até 10. Aí. Não, rapaz, às vezes a esposa tá me aborrece. Eu vou botar água na boca, rapaz. Mas dela ou do senhor? Não, vou botar na minha, rapaz. Vou botar na minha. Vou aprender isso aí, só para aprender agora. Vou ficar calado. Essa água aí tá fresca. Porque nós Mas não temos... pode engolir, não. Não tem que ficar, não. Nós temos que, em certos momentos, a gente tem que engolir algumas coisas. É, sim. Né? Se nós queremos paz, se nós queremos que as coisas aconteçam, nós temos que ser o exemplo. Sim, Deixa eu... Não, você vai falar. Agora, uma coisa é importante, até para vocês questionarem, que você fez uma colocação muito importante mesmo. Eu aprendi uma coisa, não sei se eu estou certo ou errado, mas de uma forma educada, delicada, eu estou sempre zerado com todo mundo. Por quê? Porque eu consigo, às vezes, transmitir de uma forma lúdica, na brincadeira, aquilo que eu penso. Entendeu? Então, muitas vezes, a pessoa parte, né, para a agressividade, para o debate, para aquilo, mas eu procuro zerar. E quando você desabafa de uma forma educada, você não fica restrito. O pior são pessoas que às vezes vão acumulando. Vão apagando de pressão. E vão apagando de pressão. Quando estoura, a história de uma vez. E isso não é uma coisa legal. Entendeu? Porque você fica acumulando.
Então, quando você fala de uma forma educada, porque discordar é normal, não é uma coisa saudável. Mas tem muita gente que não quer que você discorde com ele, quer sempre ter Exatamente, razão. sempre ter razão. Aí é que fica difícil, porque as A pessoas... questão é que nós temos um modelo, né? Nós padrões. temos um modelo. Qual o nosso modelo? Qual é o nosso padrão? É Jesus Cristo. Sim. Quem foi mais contestado e provado do que Jesus? Não existe, né? Não tem. Então, em tudo ele foi provado, em tudo questionaram ele, tudo não concordavam e tal, tentavam pegar ele, armavam uma armadilha para pegar ele. Mas ele era educado e equilibrado. Sim. A questão toda é essa, é que o cristão, eu sempre falo que eu gosto do tempo que a gente era chamado protestante, né? Porque o cristão tem que protestar, não pode ficar aceitando as coisas. Mas você tem que saber como protestar. Exatamente. Jesus, ele respondia, não deixava ninguém sem resposta. Exatamente. E não concordava quando não tinha que não concordar. E amava quando tinha que amar. Só que nós invertemos tudo. Nós, às vezes, nós amamos na hora que temos que exortar e exortamos na hora que temos que amar. Exatamente. Invertemos as coisas e nessa mudança você acaba perdendo o rumo, perdendo as coisas. As diretrizes, o equilíbrio, né? Exatamente. A situação, tudo. Jesus, ele foi duro quando era para ser duro. Estavam 70 discípulos lá reunidos com ele, né? 70 discípulos, e ele meteu o pau nos discípulos, falou as verdades que eles precisavam ouvir. Vocês estão vindo aqui por causa do pão, né? Que perece e tal. Foi embora, foi saindo um por um. Ele vira para os discípulos e fala assim: vocês também não querem ir embora, não? Pode ir. Pedro responde para ele assim: para onde nós iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. É verdade. Então você não pode ser só mansinho. Tem uma hora que você tem que entrar no templo e tirar os vendedores, os que estão deturpando a palavra de Deus, vendendo as coisas e mudando a estrutura sadia da igreja, né? Em coisas vãs. É verdade. Então, nós temos que ter calma, mas nós não podemos perder, né, a indignação. Sim, eu concordo com vocês, só para ter um texto da Bíblia Sagrada que me chamou a atenção, que quando Paulo está pregando a mensagem em Atos dos Apóstolos, eu não lembro o capítulo, que ele quase morreu em Derbe e Listra, já não sei se no capítulo 18, eu não lembro. Só que Paulo, ele podia se levantar ali, de repente voltar para a origem anterior, antes do capítulo 9, porque ele vai se converter no capítulo 9, do capítulo 1 ao capítulo 6 é o Paulo perseguidor, do capítulo 9 em diante é a mudança, né? Ele podia voltar e, de repente, tentar matar aquelas pessoas que realmente perseguiram ele. Ou seja, perseguiram e tentaram matar ele. Mas o que ele fez? Se fingiu de morto, se limpou, vai embora. Eu fiquei... É muita tranquilidade. Assim, transformação. É transformação mesmo. Porque, assim, imagina só, alguém te bateu, tu tá pregando o evangelho ali, por exemplo, você tá na sua igreja pregando o evangelho, entram pessoas, você, né, vai realmente redarguir ali naquele momento, né? As pessoas vão te bater, aí o que você faz? Você, de repente, claro, vai levar a justiça, mas você, não, vamos continuar o culto. Aí, meu Deus, não. É verdade. Não dá. Eu lembro Longanimidade, bondade, você entende? Temperança, domínio próprio. Aí depois, rapidamente, pastor Carlos. Fruto do Espírito. Aí você vai ver que em 1 Coríntios capítulo 12 em diante, Paulo já é diferente. Paulo está descendo um sarrafo na igreja de Corinto, porque está dando divisão ali, muita coisa acontecendo, e Paulo ainda vai falar o seguinte, que me chama a atenção, vai chamar as pessoas, os membros de meninos, ou seja, pai de família,
idosos, crianças, adolescentes, todo mundo, irmão. A régua vai para todo mundo. Assim, E a imagina igreja só. mais espiritual Mais da espiritual. época, Imagina só. com O todos senhor. os dons. Imagina só, o senhor, como exemplo, o senhor, não sei quantos anos o senhor tem. Por exemplo, o senhor tem, vamos falar que tem 50 anos de idade. A sua esposa também tem 50. O senhor tem 2 filhos. Imagina só, Paulo falando assim, ó, o senhor é criança. Pô, eu ficava meio, quê? Criança? Como que você me chama de criança? Eu tenho uma casa para sustentar, eu tenho meus filhos para sustentar, eu tenho a minha esposa. Me chama de criança, quem és tu? Mas aí... Trazendo isso Ele estava falando no Falando plano no plano espiritual. espiritual, isso aí. No plano espiritual, Sim. apesar de ser uma igreja madura, Madura, com mas todos é os meninos. dons, Isso aí. eles agiam como crianças. Como crianças. Isso aí. Como Pois crianças. é, trazendo isso para o pessoal. Só o nossos irmãos só um que pouquinho, estão- deixa eu só falar dos irmãos. José Vidal manda um abraço aqui, ó. Boa noite, Boa bate-papo noite, José cristão. Vidal, os amados irmãos. Obrigado pelo carinho, pelo nosso irmão José Vidal. Nosso irmão Edson está assistindo também. A paz do Senhor Jesus Cristo, a família Nova Sião e os membros da mesa. Nosso irmão Gervásio também. Graça e paz, irmãos. Deus abençoe nessa programação e ministração da palavra. Fiquem na paz de Jesus. E o nosso irmão Rodrigo Sampaio. A paz do Senhor Jesus a todos nós. Pois não. No caso, trazendo aí para o pessoal, muitas vezes quando a gente talvez tenha nossa calma, porque cada um é um tipo de pessoa. Conforme veio aquela senhora aqui, ela diz que o tipo dela é sanguíneo, né? E a gente vê que a pessoa tem outras que são mais calmas. Então, quando a pessoa é muito sanguínea, ela consegue contaminar outra pessoa num relacionamento. Eu lembro que o meu carro todo em dia, IPTU pago, tudo direitinho, meu carro, pneu, farol, tudo bonitinho. Quando eu vi uma blitz lá na frente, meu coração disparava, começava a tremer, o coração quase saía pela boca. Eu estava com uma situação muito difícil, estava a ponto de ter um piripaque do coração. E eu comecei a falar comigo mesmo assim, eu tenho que me acalmar, porque senão eu vou morrer e tudo vai ficar por aí. Porque muitas vezes a gente deixa se levar por tudo que está à nossa volta. Mas o que você falou que chama sanguínea de contaminar? Porque eu não vejo dessa forma, não. Não, preste bem atenção, o professor Fernando. O que eu quero dizer é que muitas vezes o senhor está num relacionamento e o relacionamento está fazendo mal. Muitas vezes tem esse nome do relacionamento aí, só que ele não me vem à memória agora. Esse é um relacionamento destrutivo? Não é destrutivo, não. Abusivo. Não, parece que é poluente, um negócio assim. É um relacionamento assim. Só sei que tem relacionamentos, professor Fernando, que a gente vê por aí, eu não sei se o senhor sabe, mas muitas vezes o senhor está num relacionamento tóxico, isso mesmo. Muitas vezes a pessoa está num relacionamento, igual muitas vezes, preste bem atenção, o senhor está dentro do Maracanã lá, o senhor é cristão. Aí daqui a pouco ele está gritando o juiz é isso, o juiz é aquilo, e todo mundo vai naquela vibe. Entendi. Entendeu? Então o que acontece? O que eu estou falando com o senhor? Contaminação nesse sentido. Tô entendendo. Quantas pessoas, É talvez, chuchu, né? quantas vezes o senhor está num relacionamento e por causa daquele relacionamento que o senhor está, o senhor é induzido a fazer coisas que Entendi. o senhor não faria sozinho, Entendi. por si só. Então, o que eu estou falando, muitas vezes a pessoa, ela recebe uma carga tão grande que ela fica com o sistema nervoso abalado. Entendi. Verdade. E com o sistema nervoso abalado, ela muitas vezes ela perde as estribeiras, até mesmo para passar a respeito de uma blitz. Então, isso a pessoa tem que vigiar. Se ela não vigiar, ela morre. Ela morre por causa... ela se deixa levar a ponto O de... fator emocional que não estava bem naquele momento, né? Você não estava bem naquele momento. Pois é, mas isso tudo muitas vezes é por causa de relacionamento, por causa de situações que está passando e tal. Exatamente. É o que nós estamos falando, calma na hora certa. Exatamente. Então, quando o senhor passa a falar assim, não, eu quero me dominar, porque essa situação que tem me levado a tais práticas, a tais ações,
isso não pode acontecer mais na minha vida, eu não quero que aconteça. Entendi. Então aí o que vai acontecer? Vai acontecer que o senhor fala assim, não, a respeito disso agora... Você tomou uma decisão, a gente toma uma decisão, um posicionamento e fala, não... Muitas vezes, conforme a gente olha, tem uma propaganda aí de um cara que ele está sentado na varanda, aí ele fala assim, olha, ô, São João, a vaca tolou lá no brejo. Ele fala, deixa para lá, outra hora a gente tira. Ele está calmo, né? Então a gente precisa nos acalmar em relação à circunstância. E assim, professor Fernando, o que eu quero dizer com isso são decisões que a gente precisa estar tomando em relação às dificuldades cotidianas, porque muitas pessoas têm sido levadas a certas situações por causa disso. Depressão, né? Muitas pessoas têm ficado aí, não aguenta a pressão, muitas vezes são levadas à bebida, ao alcoolismo, ao tóxico. Então a gente precisa, na realidade, conforme foi falado aqui, ter o exemplo de Cristo, né? O Cristo, ele é o maior psicólogo. E nós precisamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ter instrução desse Deus. E Ele vai nos instruir, a gente precisa receber do Espírito Santo de Deus. E aí, daí em diante, a gente passa a ter uma vida totalmente tranquila, calma, serena. A gente vê Pedro, que ele era no início, para depois que ele é posteriormente. Não vê o caso de Moisés, né? Moisés, lá, quando ele descobre quem ele era, né? Qual a atitude dele? Matar um egípcio. E isso acontece nos dias de hoje. Sim. Você quer matar alguém porque você quer fazer a coisa de Deus, mas não é assim que se faz. É verdade. Não é esse o caminho, né? Por isso que a gente volta sempre nessa questão do homem cheio do Espírito Santo. É aquele que é dominado pelo Espírito Santo, né? Quem era Moisés? Um cara colérico, né? Não com temperamento muito pesado. Era gago, né? Gago, né? Mas um cara também bruto, igual o Pedro, né? Igual o Pedro. Mas o que a Bíblia fala? Quando ele tem um encontro com Deus, a vida dele se transforma. A Bíblia fala, no final, que o Moisés era o homem mais manso da terra. Isso. O que é isso? É temperamento transformado por Deus. Transformação. E só Deus consegue fazer essa mudança. E quando você diz que o homem consegue, é mentira. Porque não consegue. Não consegue. Não. Só Deus. O homem não consegue isso. Né? É como uma pessoa entra num relacionamento, casa com uma pessoa e fala, não, quando casar, vou transformar aquela pessoa. Não vai. Você não consegue transformar ninguém. Não consegue. Ninguém consegue mudar ninguém. Só Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo, né? Quando você começa a frutificar do Espírito, não é só você ter o Espírito, às vezes você tem o Espírito Santo, mas você não frutifica. Né? As suas atitudes não são atitudes... eu gosto muito daquele livro, aquele best-seller, né? Em Seus Passos. Sim. O que faria Jesus? Eu também tenho esse livro. Então, para você ser uma pessoa calma na hora certa, você tem que parar, botar a aguinha na boca Uma vez eu perguntei para o pastor, o falecido pastor Mira, que ele me batizou, e eu tenho um profundo carinho, né? A gente conseguiu resgatar o Luz para Todos, começou aqui na rádio há 16 anos, vai fazer 17 anos atrás. Era um programa pré-gravado, não tinha imagem, só tinha o áudio, né? O Júlio colocou Luz para Todos. Eu liguei para cá e foi o primeiro contato que eu tive com o Júlio aqui. A gente colocou Luz para Todos. E a gente resgatou, ficou 10 anos ali na Igreja Batista. Uma vez eu perguntei para ele, Pastor Mira, o que eu faço se alguém me agredir,
E se alguém realmente me der um tapa na minha face, ele falou, Fernando, dá outra face para ele. E eu perguntei ao pastor Mira, eu dei a outra face e ele me agrediu novamente. O que eu faço? Ele parte para cima e arrebenta, porque ele eu nunca, mas isso foi tão gostado. Eu achei interessante o que o pastor Mira falou. Ele falou, eu também não sou de ferro. Eu não aguentei com o que ele falou. Eu sei que ele falou aquilo brincando. Foi uma pessoa que durante, 15 anos mais ou menos que eu tive ali na igreja, eu só vi aquele homem exortando uma vez dentro da igreja. Ele tinha uma paciência tremenda, ele tinha um jogo de cintura, ele subia nas comunidades, ele falava com todo mundo, era uma pessoa alegre, uma pessoa feliz. E ele fez essa brincadeira e tudo, achei interessante. Mas nós temos, né, essa deficiência que quando a pessoa agride a gente aí segura, né, suporta e tal. Quando vem a segunda, a pessoa já não segura e parte para cima. Então, conclusão, isso não vem de nós, vem é fruto do Espírito. Nós vamos orar daqui a pouquinho pela família, porque hoje, onde está sendo mais atacado, o inimigo tem atacado, é dentro do lar, dentro da família. Por quê? Você sabe explicar por que o inimigo atua mais na família? Você sabe por quê, pastor Carlos Salles? Hoje em dia, as dificuldades, professor Fernando, financeiras, desigualdade social, isso tem causado muitos males na família e os cônjuges não estão sabendo administrar essa situação. Isso mesmo. E outra coisa, por que está acontecendo? Porque quando o inimigo, ele destrói a família, ele destrói tudo. Por que quem construiu a família foi Deus? Essa é uma máxima da sociedade. A família em si, a família, falando pelos grandes filósofos, né? Aí vou botar até os ateus que não acreditam em Deus, Nietzsche, Schopenhauer, Kant, Engels e outros mais, eles vão falar o seguinte, que para você conhecer uma sociedade, você precisa entender uma família. Porque dentro de uma família tem seus valores, tem seus conceitos, seus paradigmas, ou seja, seus modelos e outras coisas mais. E quem realmente construiu a família foi Deus. É por isso que Satanás tenta destruir a família. Porque se destruir a família, o que acontece? Acabam os modelos, acaba os paradigmas, acaba as doutrinas dentro da família e outras coisas mais. Então é por isso que é tão atacada a nossa base nuclear, né? Que é a família. Então, pois não, pode falar, pastor. Não, Deus, ele instituiu duas instituições na Terra, né? A família e a igreja. Uhum. Deus instituiu. E essas duas o diabo quer acabar. Uhum. Acabando com essas duas. Sim. E eu vou fazer o seguinte, nessa hora nós vamos orar pela minha família, pela sua, pela família da nossa irmã Denise, pela família do pastor Carlos Wesley, pelo Leonardo, né, que está precisando muito de oração. Leonardo está passando momentos difíceis, momentos com a sua esposa. Ele precisa de um suporte espiritual, de um suporte psicológico. E eu vou pedir que a gente levante um clamor pela família, para que a gente possa ter calma na hora certa, para que Deus nos dê essa oportunidade. E no final a gente vai fazer as considerações finais. Vou pedir ao pastor Márcio que comece a oração, Rodrigo continua a oração, o pastor Carlos Salles termina, tá? 2 minutos de oração, 3 minutos no máximo, para que a gente possa levantar esse clamor nesse momento pelas famílias. E eu tenho certeza, aqui tem pessoas com o coração aberto, homens de fé, homens que realmente têm lutado pela família e tem, né, essa intercessão, esse compartilhamento do reino de Deus. Nesse momento, o nosso clamor é muito importante. Você que está em casa, fica ligadinho com a gente agora, tá? Vocês que estão assistindo, Gervásio, nossa irmã Edson, todos que estão aí, nossa irmã Denise, nós vamos orar pelo Leonardo, pela família dele, pela família da nossa irmã Denise, pela minha família também e por mim, que eu careço das orações dos nossos irmãos. E pela família do papai Diego e da mamãe Isis, que estão retornando, reconstruindo o seu lar, que
que foi dizimado pela enchente. Eles perderam tudo na enchente lá no sul e eles estão resgatando o relacionamento agora deles, né, que é a minha enteada e o seu esposo, papai isso, mamãe Diego, pelas minhas netinhas. Vamos orar? Pai, nós queremos glorificar o Teu nome, Senhor, em todas as coisas, Senhor. E, Senhor, queremos que o Senhor venha abençoar todas as famílias da terra, Senhor. Que a unção de Abraão, Senhor, de abençoar as famílias, Senhor, venha sobre cada um de nós, do Fernando, do Rodrigo, do Carlos, do Júlio, Senhor, do Carlos Wesley, Senhor, de todos estão ao alcance da minha voz, Senhor, e o Teu Espírito Santo possa entrar em cada coração, em cada família, Senhor, e possa restaurar, Senhor, para a glória do Teu nome, Senhor. Aonde está faltando afeto, Senhor, dá, Senhor, amor, Senhor, compreensão, Senhor, que possamos estar, Senhor, sempre reunidos juntos como família, Senhor, porque a igreja também é uma família, Senhor. E o Senhor venha abençoar as nossas igrejas, Senhor. E possamos, Senhor, entender os irmãos, Senhor. Sabemos, Senhor, que cada irmão, Senhor, brigam um com o outro, mas se amam, Senhor. É verdade. E nós queremos permanecer nesse amor, o amor de Cristo, Senhor. Mesmo, Senhor, com pensamentos contrários, mas que o amor prevaleça, Senhor. Que o Senhor venha trazer saúde para a família, Senhor. E que o Senhor venha abençoar neste dia, Senhor, todos os amigos, Senhor. Ó, Senhor, hoje é o dia do amigo, Senhor. E assim como Jó, Senhor, que abençoou os seus amigos e foi restaurado, Senhor. O Senhor vem abençoar todos os nossos amigos, Senhor. Ó, Senhor, abençoa, Senhor. Nós perdoamos, Senhor. Abrimos mãos, Senhor, para abençoar os nossos amigos, as pessoas que nos cercam, a nossa família, nossos filhos, Senhor. Abençoa, Senhor. Estenda a Tua mão poderosa, Senhor, e nos une, Senhor, a cada dia mais. Livra-nos, Senhor, das setas do diabo, das setas malignas, Senhor. Repreendemos, Senhor, porque cremos no poder do nome de Jesus. É em Teu nome, Jesus, que nós oramos. Amém. Amém. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, pelo motivo de nós estarmos aqui juntos. Obrigado. Em concordância com a oração do Teu servo, Pastor Márcio. Amém. Abençoa cada casal, cada chefe de família, cada esposa, cada filho, Senhor. Ó Deus, eu quero orar nesse momento por cada chefe de família que nesse momento, Pai, está em busca de um emprego. É verdade. Que amanhã sairá cedo, irá pegar uma condução ou irá para uma entrevista de emprego. É verdade. Senhor, abre a porta de emprego, Pai, para esse servo. Abençoa o seu trabalho, abençoa o seu lar, Pai. Abençoa essa casa, Senhor. Sabemos que a família, Senhor, foi projeto Seu. É o Senhor que guarda, Pai. A Tua palavra vai falar, Senhor, em Isaías, capítulo 59, versículo de número 1, que a Tua mão está estendida sobre o Seu povo Israel. E nós somos o Seu Israel, Pai. Amém. Ó Deus, proteja cada família, proteja cada lar, proteja, Senhor. Ó Deus, não deixa faltar nada, Senhor, porque o Senhor é o Deus da provisão, Pai. Senhor Jesus, que o Senhor venha guardar, que o Senhor venha abençoar, que essa família, Pai, passando momentos bons ou ruins, venha estar calmo, venha colocar o Senhor como centro da família, Senhor. Venham orar, venham dobrar os seus joelhos para falar com o Senhor. Grandes homens de Deus na história, no momento de dificuldade, eles dobravam os seus joelhos para falar com o Senhor. E no momento oportuno, o Senhor revelava o seu projeto para cada um deles, Senhor. Senhor, as janelas do céu estão abertas sobre nós. Ó Deus, não há divisão, não há mais, Pai, um obstáculo para falarmos com o Senhor. O véu foi rasgado de alto a baixo e nós temos acesso
ao trono, o lugar santo dos santos, para falar com o Senhor. Obrigado. Abençoa, Senhor. Ó Pai, nos guarda cada criança, cada jovem, meu Pai, que está nesse momento dentro de uma faculdade, Senhor. Abençoa cada um deles, Senhor. Que suas mentes não venham ser contaminadas, mas que ele venha estar dentro da faculdade com um projeto. Projeto ele de estudar e também, se possível, de pregar a sua mensagem. Ó Deus, continua abençoando cada lar, cada família. E nós sabemos, Pai, pela Tua palavra, que nossa guerra, Pai, não é contra nossos irmãos, é contra potestades e regiões celestiais, Pai. Senhor Jesus, continue nos abençoando, continue fortificando nas nossas mãos. Nós carecemos da Tua presença e carecemos da Tua graça, meu Pai. É isso que eu te peço nessa oração, e eu faço no nome, sobre todo o nome, Jesus Cristo. Amém. Amém. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Pai, por esse tempo glorioso na Tua presença. Assim, Senhor Deus, nós te apresentamos, ó Pai, nesta noite, o Reginaldo, ó Pai, esteja curando, cuidando, ó Pai, fazendo ser transformado pelo poder do Teu nome, Pai. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, toma sua família na sua mão, opera, Senhor Deus, aleluia, com o Teu milagre, Senhor, sobre a vida de cada um deles, ó Pai. Ó Deus de Israel, seja, Senhor Deus, verdadeiramente socorro e fortaleza de cada um. Toma também o Diego, a Isa, Senhor Deus, as netinhas, Senhor Deus, do Teu servo, ó Pai. Também, Senhor Deus, a nossa amada irmã Kátia Barros, esteja operando, ó Pai, na saúde do nosso amado professor Fernando Lopes, ó Pai, fazendo resplandecer da Tua glória, Pai, sobre a vida deles, ó Pai. Leva, Senhor, esse casal em paz, Senhor, com sua família, de volta para o sul, Pai, que todas as coisas venham cooperar para o bem daqueles que amam a Deus e vivam segundo o seu propósito, Pai. Também clamamos, ó Pai, pela vida do nosso pastor Carlos Wesley, ó Pai, te pedimos que o Senhor dê a ele, Senhor, uma recuperação assim transformadora, Pai, segundo o Teu Santo Espírito, ó Pai, segundo as Tuas mãos potentes, ó Pai, esteja o ajudando, ó Pai, a estar, Senhor Deus, transpondo as barreiras que estão propostas a Ele, que Ele venha, Senhor Deus, sentir bem, Senhor Deus, e ser, Senhor Deus, verdadeiramente acolhido, Senhor Deus, pelos Teus braços santos, ó Pai. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, toma a nossa irmã Silvia, Senhor Deus, Mateus, também o Lucas, ó Pai, esteja abençoando a nora, Senhor Deus, esteja abençoando os netos do Teu servo, ó Pai, esteja tomando a dona Sarilma nas Tuas mãos, também, Senhor Deus, todos os nossos amados irmãos que têm nos acompanhado nessa noite, Senhor Deus, com as suas petições, que o Senhor esteja, Senhor Deus, ouvindo a voz, Senhor Deus, do clamor do Teu povo. Assim, Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, esteja aí do alto céu, lugar da Tua habitação, Senhor Deus, fazendo, Senhor Deus, com que Teus filhos e filhas, Pai, sejam visitados pelo Teu honroso nome, ó Pai. Assim, Senhor Deus, nós clamamos, ó Pai, para que cada um, ó Pai, venha ver, Senhor Deus, as Tuas mãos potentes agindo na vida deles, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai, continuando na Tua presença, queremos colocar a vida do nosso irmão Luiz na sua fase de convalescência, que ele está doente, entregarmos a vida da nossa irmã Denise, do seu filho Leonardo, na qual essa avó, essa mãe tem lutado tanto. Amém, Deus. E clamamos pela vida do Leonardo, que nenhuma seta, nenhum mal, meu Pai, não tenha poder sobre a vida dele. Entregamos a vida dele nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Que toda obra que seja de feitiçaria, de bruxaria, de tudo aquilo que não provenha de Ti, Senhor, que possa cair por terra, meu Pai. Pedimos por esta avó que tem lutado tanto, por esta família, pela sua mamãe, pelos seus irmãos, pelos seus filhos, pelas suas netinhas, meu Pai, que o Senhor possa estar acolhendo, transformando essa família em nome de Jesus, Senhor. E queremos agradecer a Ti, Pai, porque estamos aqui, chegamos até aqui, e que nós possamos, pela Tua misericórdia, continuarmos nesta programação. E eu só tenho a agradecer ao nosso irmão, pastor Carlos Salles, pastor Márcio, nosso irmão Rodrigo, por aqueles que têm participado dessa programação, Senhor. Que nós possamos ter força e que nós possamos encontrar colaboradores, meu Pai, que espiritualmente possam estar aqui conosco, participando desse bate-papo cristão, que um dia foi criado aqui na rádio,
né? Nosso pastor Carlos Welles foi tocado pelo Espírito Santo para que houvesse esse programa. Eu agradeço a ele por ele ter sido usado como teu instrumento, Senhor, para que nós possamos dar continuidade na tua obra aqui. Obrigado por tudo, Senhor. Que teu Espírito, graça e paz me dê saúde e perdoe os meus pecados. Em nome de Jesus, meu Pai. Amém. Amém. É isso, olha. Quinta-feira nós vamos estourar a bolha aqui. O negócio é a segunda parte da igreja. Na igreja saudável, o Júlio já está ali, ó, Marquinhos, Luiz, Renato, vamos estar aqui. Pastor Carlos Salles também vai estar conosco. E nós vamos estar aqui no futuro próximo. Vamos marcar agora em agosto aqui para o Rodrigo retornar. Né? Ele já falou com o chefe dele, a gente vai lá para reforçar isso, porque quando chega às 6 horas tem mais serviço e mais serviço. Mas o Rodrigo conseguiu chegar aqui até hoje. E agradecer em especial ao pastor Márcio, porque se não fosse ele, nós não estaríamos aqui hoje. Essa mesa não estaria seleta. E eu só tenho a agradecer a Deus. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Amém. Impeta a bênção final aí. Oh, Deus, Israel, levanta tuas mãos para estar recebendo a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus Pai, que assim que as consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias. E todos digam amém. Amém. Repreendemos todo mal em nossas vidas. Amém. Amém. Bom, deixa eu terminar. Passou muito rápido. Não, porque a gente está até 10h30. Abençoe a todos.